Nenhum momento você pensou em buscar a Deus, pediu socorro para Deus, fez alguma oração? Nada. Deus era algo muito distante na sua vida? Pensar, a gente que está preso às drogas, pensa em sair, como te falei, fala com Deus, só que a gente não tem força. Por exemplo, teve 2 situações. Essa que eu fui buscar droga no Rio, quando eu estava passando por Niterói para voltar na casa de outro amigo, os bandidos do local, né, os traficantes do local, nos abordaram e disseram: vocês estão fazendo o que aqui? Aí quando eles revistaram, tinha droga, aí levaram para um lugar escuro para matar. E aí nisso eram 3. Aí um dos 3 começou a discutir com os 2. Não mata não. Os outros: vão matar. E ali eu falo assim: se o Deus da minha mãe me livrar agora... A gente, na hora do apuro, do sufoco, a gente lembra do Deus da mamãe. Deus da mamãe. E ali começaram a discutir, porque eles estavam certos de nos matar, porque nós estávamos no território deles. Levaram para uma rua escura, pistola, e aí um deles falou: não mata não. Aí os outros: vão matar. E começaram a discutir, aí só bateram, mandaram correr. Então ali eu falei: se o Deus da minha mãe me livrar, e o Deus da minha mãe me livrou. A outra vez foi no show do Netinho, em 1995, na praia do Forte Cabo Frio. Eu estava com uma pedra de maconha, que já passa de 3 trouxas, é tráfico. E aí, quando eu fui apertar o baseado na beira da praia, os policiais estavam fazendo ronda na beira da praia. Quando eles se aproximaram, eu vi que eles estavam muito perto, eu joguei assim, não tinha como jogar muito longe. E aí eu falei assim: eles vão achar com a lanterna. Aí eu fiz uma oração: se o Deus da minha mãe não deixar eles acharem a maconha, eu vou para a igreja. Aí eles procuraram, não acharam, aí bateram, mandaram correr. E eu não fui para a igreja depois. Então a gente... Você não cumpriu sua parte, não combinado, hein? Só que Deus me pegou lá na frente. Aí foi um processo. Aí quando eu cheguei no fundo do poço, em 1997, na época eu tinha algumas coisas, tipo carro, moto, né? Eu trabalhava. E eu fui perdendo tudo. E fui perdendo... Gastando com besteira e fui perdendo tudo. E aí eu estava muito mal, eu ia dormir, eu via demônios, comecei a entrar nessa guerra, via demônios. E aí o meu irmão Paulo já tinha aceitado Jesus antes, porque o Paulo era pior do que eu. E aí o Paulo foi para a igreja através do traficante Manuel, que se converteu. Como é que Deus vai trabalhar? Gente, olha. O traficante Manuel... ele que me ganhou para Jesus, porque quando ele aceitou Jesus, ele foi atrás do Paulo. Ficou em cima. O Paulo se converteu. Depois, eles ficaram atrás de mim. E eu fugindo deles. Eu vou contar isso aqui, que eu acho interessante. O Manuel, que era o mais terrível, ele ia lá na casa da minha mãe me buscar no Fusquinha vermelho. Quando eu escutava o barulho do Fusquinha, eu corria. Aí ele disse: não adianta correr, nós vamos atrás de você. Que era para levar para a igreja? Para a igreja. E eu dizendo: não vou, eu tenho que ir para o baile, eu tenho que zoar. E eles insistiram, até que eu não conseguia mais dormir, eu via demônios e estava vivendo assim, o caos no fundo do poço. Aí ali eu fui para a igreja com eles. E pensa num dia pesado, num dia que parece que o inferno vem assim com força para você não chegar na igreja. Mas aí meus irmãos, ele me levou com meu irmão, chegou lá na igreja metodista, lá em Araruama, onde eu sou nascido e criado. Ali eu estava na porta da igreja, estava cheio de gente. O pastor, era o pastor Levi na época, que eu tenho uma gratidão, ele lá do altar, por isso que é importante Deus usar o profeta. Ele lá do altar, ele falou assim: aquele moço que está lá fora, lá, manda ele entrar aqui agora. Eita glória. E aí eu entrei e falou assim: fizeram um trabalho de bruxaria para te matar, um demônio chamado não sei o que, o Gonel. E Deus manda te dizer que ele tem uma grande obra na sua vida. Eu não entendi a linguagem evangélica, meu pai era construtor. Eu falei para o meu irmão: será que meu pai vai pegar uma grande obra? Aí, não, Deus está falando que vai te usar muito. Então, em 1997, no mês de setembro, acho que foi dia 3 de setembro, eu me rendi ao Senhor. E ali começou o processo. Não foi fácil, né, para me libertar de tudo aquilo. Só que ao caminhar, né, buscando, Deus foi quebrando essas cadeias, quebrando essas... Eu senti um peso aqui, ó, terrível. E aí Deus foi quebrando, destruindo através da caminhada. E aí, quando eu senti o poder de Deus, eu falei assim: eu quero me entregar, eu quero mergulhar. E aí, com muito cedo, 3 meses, eu disse: eu quero ser batizado com o Espírito Santo.
Aí eu fiz um propósito, Deus me batizou com o Espírito Santo. Com 6 meses... Como foi esse propósito? Como você fez? Eu falei assim, que a igreja que eu ia, a metodista, era renovada, o pessoal tinha os dons. Eu falei assim, tudo que Deus tem eu quero, porque eu queria sair do mundão, porque depois que eu senti o poder de Deus, eu falei assim, eu quero esse Deus. E aí os falsos amigos chegavam lá na minha mãe, e aí, vambora, 5 gramas aqui, ó. Eu falei assim, olha, eu recebi uma dose mais forte. Ele falou assim, que dose? Eu falei, eu tô caminhando com Jesus. Aí, você é o mais doido da turma? Esse negócio de igreja, eu falei, agora eu me rendi a Cristo. Você falava assim desde o começo já ou foi depois de um tempo? Com 3 meses eu fui sentindo o poder de Deus. Aí eu vi que realmente o mundo já não me pertencia. Aí eu comecei a falar assim, eu vou dizer não para tudo aquilo que me destruía. Você tomou uma decisão ali também. Eu tomei uma decisão de dizer não, mergulhar, dizer não. Porque quando eu aceitei Jesus, começou a chegar lá na minha porta... As propostas, né? Maconha, cocaína. E aí, embora, eu falei assim, não, agora eu tô caminhando. Aí eles começavam a debochar. Falaram assim, não, você é o mais doido da turma. Como é que pode? Eu falei, agora eu estou caminhando com Jesus. E comecei a ganhar muitos desses jovens. Muitos que me conheceram no mundo das drogas começaram a caminhar. E até hoje estão caminhando. Porque através do meu testemunho, muitos começaram a se render a Cristo. E aí eu, voltando ao batismo com o Espírito Santo, eu disse assim, a igreja que eu servia, ela era avivada, né? Aí eu falei assim, eu quero falar em línguas. Aí eu fiz uma oração, fiz um jejum, falei, Deus, me dá essa experiência. Aí eu fui para a igreja, cheguei na hora do louvor, comecei a falar em língua, começou a enrolar, e aí Deus foi me revestindo. Aí de 1997, começou a vir as promessas. Eu, o Senhor, vou te levar nos Estados Unidos. Todo lugar que eu ia. Eu disse, mas não é Deus não. Porque eu tenho medo de avião, né? Só que Deus vai preparar a gente para viver a promessa. Sabe quanto tempo passou de 97 para eu vir aqui pela primeira vez? Praticamente 20 anos. Então, da promessa para o cumprimento demorou 20 anos. Então, Deus vai preparando a gente para o cumprimento da promessa. Deus não vai preparar a bênção para você. Deus vai preparar você para viver a bênção, para viver a promessa. Então, 20 anos para Deus me trazer aqui. 2017. 2017 eu pisei aqui pela primeira vez e hoje é a 6ª vez que eu estou no país. E Deus tem feito tantas promessas, tantas maravilhas, tantos milagres, tantas curas. Amém. Ontem mesmo em Forte Maia foram 3 vidas no altar, 3 jovens que ouviram um pouco do meu testemunho, aceitaram a Jesus. Então, cara, tem sido tremendo cada dia viver a experiência com Deus.